Vamos lá, pessoal, mais um vídeo de correção de atividades. Vamos corrigir a atividade 0102 da disciplina Contabilidade de Custos. Primeira questão, cite as características que classificam os sistemas de custeio. As características de classificação são três: mecânica de acumulação, grau de absorção e momento de apuração. A classificação por mecânica de acumulação é a classificação dos sistemas de custeio por ordem específica e processo. Por grau de absorção, absorção e direto. E por momento de apuração, pós-calculados, pré-calculados e padrão. Segundo, conceitue custeio por absorção. É o método de apropriação derivado da aplicação dos princípios de contabilidade e consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens e serviços elaborados, e só os de produção. Todos os gastos, acho que aqui a gente pode colocar os bens elaborados e ou serviços prestados. E só os de produção. Todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. Por este método de custeio, devem ser apropriados aos produtos todos os custos de produção, tanto diretos quanto indiretos, fixos ou variáveis. Ou seja, todos os custos são absorvidos pelos produtos e considerados para fins de valorização dos estoques. São os chamados custos do produto, ok? E aí, quando a gente está falando sobre produto, a gente está falando também sobre serviço, tá, pessoal? Então, aqui onde fala produção, está falando sobre serviços também, tá? Produtos, serviços. Terceira questão, que problemas são gerados pelo custeio por absorção? Em sala de aula, a gente apresentou as críticas que os estudiosos, autores de custos fazem ao custeio por absorção. E aí, elencamos três problemas que são discutidos, né? Sobre custos, sobre o custeio por absorção em relação aos custos fixos, porque eles são absorvidos, né? Junto com os variáveis. Então, primeiro, os custos indiretos fixos são tratados como se fossem variáveis, eles estão juntos. Segundo, alguns custos fixos vão para o balanço como ativo, estoques, porque muitas vezes a produção toda do período não é vendida, então ela vai para a conta estoques. Terceiro, o valor do lucro bruto torna-se menos útil e não proporciona números com formato útil para a decisão, né? Por quê? Porque o lucro bruto vai ser formado tanto por custo variável como por custo fixo. E aí ele tem uma arbitrariedade na hora de alocar aos produtos. Quarta questão: uma sociedade empresária apresentou no mês de julho de 2023 o seguinte detalhamento da apuração e alocação de custos por produto. Pessoal, e aqui esse quadro apresenta como foi alocados os custos indiretos, tá? Olha só, a mão de obra direta, a alocação dos custos diretos foram 300 mil para A, 400 mil para B, 700. Matéria-prima, 600 mil para A, 200 mil para B, totalizando 800. Os custos indiretos alocados mediante rateio foi 300 mil para A e 200 mil para B. Isso é o que a questão vai querer saber, né? Como que os custos indiretos foram alocados, né? Com base em que critério, né? Então, totalizando deu 500 mil, e aqui é só somando todos os custos da produção, do A deu 1.200.000, do B deu 800 mil, totalizando 2 milhões de custos totais. O volume de produção, 100 mil unidades para A, 150 mil para B, totalizando 250 mil unidades. E aí, pessoal, está pedindo, então, como eu falei, né? Se os custos foram apurados utilizando o custeio por absorção, qual o critério de rateio para a alocação dos custos indiretos aos produtos, né? Como foi que ele foi para o CPV, esses custos indiretos. E aí você pode estar pensando, raciocinando, fazendo vários cálculos e colocar aqui só o cálculo da resposta mesmo, tá? E aí, quando você estiver fazendo, você vai ver que a proporção não foi por mão de obra direta, não foi por matéria-prima, né? Mas foi pelo conjunto da obra, tá? E utilizando o total dos custos diretos, tá? Total dos custos diretos. Tá? E aí, ó, o exemplo do custo A, né? O custo do produto A. Você vê que aqui, ó, 300 mil mais 600 mil, né? Eu tenho 900 mil, né? E aí, quanto que isso aqui representa do total dos custos diretos. Aqui,
1.500.000. Quanto os custos de A representam, né? Consequentemente, tanto os custos de B representam. Mas a gente vai usar o A, podia usar o B, mas vamos usar o A. Quantos 900.000 representa de 1.500.000? Daqui, ó. 900.000 dividido por 1.500.000 vezes 100, 60%. E a gente descobre que é de verdade por esse fator. Quer ver, ó? 60% de 500, né? Ó, que aí a gente vai descobrir como foi que esses 300.000 chegou aqui. Pego o total, 500.000, e multiplicou por 60%. Ó, do produto A, 500.000 por 60%, vai dar R$ 300.000. E o produto B, se aqui foi 60%, aqui foi 40%. Não precisa nem fazer o cálculo, né? E aí, 500.000 vezes 40% vai dar 200.000. Aí, por isso que os 500 foi rateado 300 para A e 200 para B, pela base de rateio, né? Pelo critério de rateio do percentual do total dos custos diretos. Beleza? Quinta questão. Explique o passo a passo do esquema básico completo de contabilização dos custos. Em aula, a gente apresentou para vocês essa imagem, né? E falando do esquema básico completo, né? Com departamentalização. É esse aqui. São 6 passos, né? E começa com a separação, ó, do custo da despesa. Aí os custos indiretos e diretos. Os diretos, direto para o produto. E os indiretos, separando os comuns a todos os departamentos dos alocáveis direto aos departamentos. Então, os comuns, que é comum, aqueles custos comuns a todos os departamentos, ele foi por rateio, esse Rzinho aqui de rateio, rateando parte do departamento A para o B, para o C e para o D, do B para o C e para o D, do C para o D, e do D para os produtos. Tá? As despesas foram diretamente para o resultado, junto com os custos nos produtos para estoque, depois para quando vendidos por CPV, junta com as despesas, confronta com as receitas de vendas e aí obtém-se o resultado. Aí ele pede os passos. Você vai escrever. Primeiro passo, separação entre custos e despesas, que eles já aprenderam, né? O segundo passo, apropriação dos custos diretamente ao produto. Terceiro passo, a apropriação dos custos indiretos que pertencem aos departamentos, agrupando à parte os comuns. Quarto passo, rateio dos comuns indiretos, que são comuns aos diversos departamentos, quer de produção ou de serviço. Quinto passo, escolhe a sequência de rateio, né? De um departamento para o outro, acumulados nos departamentos de serviço. Sexto passo, atribuição dos custos indiretos, que agora só estão nos departamentos de produção aos produtos, segundo critérios fixados. Ok? Sexta questão. A indústria iluminada deseja ratear sua energia da fábrica de R$ 16.000 através dos seus departamentos de acordo com o quilowatts consumido por departamento. E aí a questão traz os quilowatts consumidos por departamento. Tá vendo? Ó? Produção 600, montagem 400, acabamento 300, qualidade 200 e embalagem 100. Então, o primeiro passo, se eu vou fazer o rateio pelos quilowatts consumidos, é descobrir a proporção. E para descobrir a proporção, ou seja, quantos 600 representam do total, quantos 400 representam do total, quantos 300 e assim por diante. Eu preciso saber o total. Então, primeiro passo, soma os quilowatts. E a soma deles vai dar 1.600 quilowatts. Beleza? Daí, então, agora, de acordo com os dados apresentados, a gente vai calcular os valores rateados por departamento. No de montagem, aí você vai primeiro descobrir o percentual de proporcionalidade. Montagem é 400 quilowatts? Ó, montagem é 400. Então, quanto 400 representa de 1.600? Está aqui, ó, 400 divide por 1.600, multiplica por 100. Menor divide pelo maior, multiplica por 100. Ou a parte divide pelo todo, multiplica por 100. Encontrei 25%. Então, é só aplicar em cima do valor da energia. Quanto é o valor da energia? 16.000. Então, no departamento de montagem, gastou R$ 4.000. Como assim? 25% de 16.000, ou seja, a quarta parte de 16.000, é R$ 4.000. Beleza? No embalagem, aí procede, pessoal, do mesmo jeito dos demais, tá? Você vai pegar quanto 100 representa de 1.600, 6,25. Quanto 300 representa de 1.600, 18,75. Quanto 200 representa de 1.600, 12,5. E quanto 600 representa de 1.600, 37,5.
todos eles calculando pelo valor da energia, que é 16 mil, você vai encontrar o valor de cada departamento. Simples assim. Tranquilo? É tanto que você somar aqui, ó, 4 com 1.000, com 3, com 2, com 6, vai dar os 16 mil. Sétima questão, na indústria Aluminovo Limitada, o custo de depreciação é rateado em reais aos departamentos de serviços de produção, proporcionalmente a quê? Ao valor das máquinas existentes em cada departamento, como segue abaixo. Pronto. A questão trouxe quanto de máquina em valor tem cada departamento. Na administração geral tem 35.600, em almoxarifado 56.740, em usinagem 138.918, em montagem 187.350 e no acabamento eu tenho um valor em máquinas de 81.392, certo? Aí, ó, mesma coisa da questão 6, né? Se eu vou precisar ratear o custo da depreciação, tá aqui, ó, sabendo que o custo de depreciação monta 42.500, e a questão vai pedir o cálculo do custo do departamento de montagem, o que eu tenho que fazer, pessoal? Saber quanto o valor das máquinas do departamento de montagem representa do valor total. Então, o primeiro passo é o quê? Somar. Soma os valores. Olha só, deu 500 mil reais em máquinas. E aí, resolve. Quanto? 187.350, que é o valor em máquinas do departamento de montagem, representa de 500. Simples assim. Então, o percentual do departamento de montagem é 187.350 dividido por 500 mil, multiplicado por 100. Olha o percentual aqui, ó, 37,47. Pronto, acabou a questão. Pega o valor da depreciação, que é 42.500, multiplica por esse percentual e eu descubro o valor da depreciação rateado para o departamento de montagem de R$ 15.924,75. Tranquilo, pessoal? Oitava e última questão, a contabilidade de custos de uma indústria em abril de 2023 informou que tal indústria opera com departamentalização, rateia o custo de aluguel da fábrica de 12 mil entre os departamentos por área ocupada e possui 6 departamentos cuja distribuição da área ocupada é. E aí a questão traz um quadro, né, com os metros quadrados de cada departamento. Olha só que interessante. 30 metros quadrados para administração, 12 para engenharia, 38 para almoxarifado, 50 para usinagem, 80 para pintura, 100 para montagem, e totalizando 300 metros quadrados de área construída, de área ocupada, tá? Em toda a fábrica. Beleza. Aí o que pede? Com base exclusivamente nas informações apresentadas, calcule o custo rateado com o departamento de pintura. Pronto. Vamos à pintura, né? Ou seja, quanto esses 80 metros quadrados do departamento de pintura representa dos 300 metros totais. Então, ó, 80 dividir por 300, multiplica por 100, ó, achei o percentual. Respondida a questão. Pega o valor do aluguel, que é 12 mil, multiplica por 26,67, e aí você tem um custo de aluguel no departamento de pintura de R$ 3.200,40. Ok, pessoal? Terminamos, assim, a correção da atividade 0102 da disciplina Contabilidade de Custos. Bons estudos, fiquem com Jesus.